Olá! Neste momento nós vamos fazer uma meditação, uma breve meditação na Palavra do Senhor. E o texto que nós leremos se encontra em Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 24 até o versículo 27. O texto diz assim: Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é como insensato, que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Esse texto faz parte do que nós conhecemos no Evangelho de Mateus como o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Momento no qual Jesus conversa com os seus discípulos e os orienta sobre a vida prática, como viver o cristianismo, como de fato ser luz para este mundo. Então é um texto que começa no capítulo 5 e termina no capítulo 7 do Evangelho segundo Mateus. Essa parte que nós lemos é a parte final do texto. Depois de instruir os discípulos, Jesus Cristo usa aqui figura de linguagem para concluir o chamado Sermão da Montanha. E na figura que Jesus nos dá, é uma figura fácil de ser entendida, porque ele fala da construção de duas casas. A primeira casa, ele diz que foi construída sobre a rocha. Só que ele liga a construção dessa casa sobre a rocha a uma pessoa que é sábia. Então, o sábio sabe aonde constrói a sua casa e diz o texto que construiu essa casa sobre a rocha. Só que o Senhor Jesus Cristo faz uma ligação, um vínculo muito interessante das suas palavras com o alicerce dessa casa. No texto, ele diz que aquelas pessoas que ouvem as suas palavras são sábias. Então, o sábio é aquele que ouve a palavra do Senhor Jesus Cristo. De um modo mais extensivo, nós entendemos, cremos que a Bíblia, toda a Bíblia é a palavra de Deus. E a própria Bíblia nos diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então, desta forma, o sábio é aquele que ouve a voz de Deus, ou que lê a Bíblia, entende ou busca a ajuda do Espírito Santo para compreender a palavra de Deus e pauta a sua vida com base naquilo que tem aprendido por meio das Escrituras Sagradas. A proposta de Jesus, então, com estas figuras de linguagem, é exatamente chamar a sua atenção para que você não seja um tolo, mas que seja um sábio. E quando ele fala do sábio, ele diz que ele constrói a sua casa sobre a rocha e por isto essa casa resiste a chuvas, a vendavais, a temporais. Por quê? Porque ela está firmada sobre a rocha. A outra casa que o texto nos apresenta, que o Senhor Jesus Cristo nos apresenta, é aquela casa que foi construída sobre areia. E nós não precisamos ser engenheiro civil para saber que uma casa construída sobre areia, isto é, sem base, sem um fundamento, ela vai cair. E o texto diz que essa casa então era construída, mas quando caiu a chuva, quando vieram as enchentes e sopraram o vento, a casa caiu. Por que ela caiu? Porque não tinha nenhuma base. E o texto então compara que o dono desta casa é um insensato, é um tolo, é uma pessoa que não é prático, no sentido, é uma pessoa que não foi inteligente, não é sábio. E o texto vai dizer que é uma pessoa insensata. E a insensatez está, aqui nesse texto, no fato de não dar atenção à voz de Deus.
no fato de não dar atenção à palavra do Senhor Jesus Cristo. Nós fomos criados por Deus e recebemos do próprio Deus um manual para a vida, a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus para cada um de nós. E nós precisamos atentar para o que a palavra de Deus tem nos dito. E neste momento em especial eu quero chamar a atenção daquelas pessoas que receberam o Senhor Jesus Cristo, que confiaram nele como Senhor e seu Salvador e que se veem como os filhos de Deus. Nós estamos vivendo num momento difícil, mas segundo esse texto, entende-se que você que creu em Jesus Cristo, recebeu como Senhor e Salvador para a tua vida, você construiu a sua casa sobre a rocha. E isso significa que em meio às suas lutas e às suas dificuldades, os seus problemas, sua casa vai permanecer. Ou seja, pela fé no Senhor Jesus Cristo, pela fé na palavra de Deus, pela convicção que nós temos da ação de Deus e do poder de Deus sobre as nossas vidas, em meio a todas as dificuldades que nós estamos vivendo, nós podemos descansar e confiar no Senhor. E esse texto, neste momento, nos convida a confiar no Senhor. Se você ainda não tem Jesus como base da sua vida, ou a palavra de Deus como base na sua vida, volte-se para Deus, clame pela sua misericórdia e creia em Jesus para que receba perdão para os seus pecados e assim tenha a vida eterna. Além disto, você também entrará na família de Deus e terá um cuidado todo especial do Senhor. E para você que já é parte dessa família abençoada do povo de Deus, lembre-se, o Senhor é o nosso socorro presente em meio às nossas lutas. E que no mundo nós vamos ter dificuldade, nossa casa vai sofrer, segundo o texto, a chuva, os temporais e os ventos, isto é, os problemas. Nossa vida, nós teremos muitas dificuldades, mas a nossa confiança deve estar sempre no Senhor, aquele que nos amou e nos deu o seu Filho, para que nós pudéssemos ter vida eterna e fazermos parte da sua família. Portanto, queridos irmãos, descansemos no Senhor e que assim louvemos ao nosso Deus, sendo testemunho para outras pessoas, porque aqueles que estão em Cristo têm esperança. Aqueles que estão em Cristo sabem que são vitoriosos nele. Mesmo passando pelas lutas, nós temos a convicção do cuidado das bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Que o Senhor nos abençoe e que nós possamos confiar em nosso Deus, porque Ele é socorro presente nos momentos de tribulação. Que a graça do Senhor seja sobre nós e que a paz do Senhor invada-nos e que nós possamos glorificar ao Senhor a todo tempo, mesmo que passemos por dificuldades. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo nos ilumine e que em Cristo Jesus possamos continuar vencendo.